As imagens que eu me lembro que quando o Guri era torcedor foi o gol do Figueroa, né? Quando o Internacional foi campeão brasileiro, então aquilo é muito claro na minha mente, porque foi daquele momento em diante que eu comecei a ter o gosto por futebol, ver esses grandes ídolos jogarem, né? E um dia sonhava de estar no lugar deles. O capitão Elias Figueroa de cabeça cumprimentou Raul. Aqui recuaram as águas para um gigante pela própria natureza. Entre o azul da água e do céu, cor do maior rival, surgiu coberto de vermelho. Um gigante de ferro, de aço, de pedra, de tijolo. Um gigante debruçado no aterro, à beira do rio Guaíba. A dança das bandeiras vermelhas ganhou ressonância internacional. Foi o desejo de mostrar pluralidade para o mundo. Aos 60 anos, 6 de abril de 1969, o Inter construiu na época o maior estádio particular do mundo. Em 1956, o Inter ganhou da Prefeitura de Porto Alegre um terreno dentro d'água, só depois do aterro de um pedaço do rio Guaíba. Em 59, começou a construção dos primeiros alicerces do estádio. Uma comissão de obras de 25 apaixonados dirigentes, comandados pelo português José Pinheiro Borda, foi responsável por 10 anos de muito trabalho. Colorados de todos os cantos foram convocados, com um objetivo comum. Torcedores se juntaram a pedreiros carregando tijolos, cimento e ferro para tornar o sonho realidade. As estacas que foram batidas do lado das sociais, do pavilhão das sociais, onde estão as marquises hoje, né? Ali a água chegava a 2 ou 3 metros da beira do estádio, onde nós estávamos construindo. Mais tarde, é que depois de inclusive já termos a estrutura do primeiro pavimento pronta, é que foi feito o aterro continuado com alargamento, permitido inclusive então hoje a beira-rio. Né? Convivi com a história dos eucaliptos, e convivi com a história do beira-rio, né? Inclusive participando da campanha do tijolo, levando um tijolinho e tal na construção que o Internacional fez na época. Então é uma relação de muito tempo, né? Eu lembro que o torcedor mais humilde do Internacional fazia questão de participar daquele esforço de construção desse gigante à beira do rio plantado. Às vezes não dispunha de dinheiro para comprar sequer 1 quilo de feijão, mas ele dispunha de dinheiro para comprar um tijolo ou quem sabe um saco de cimento, nesse esforço para ajudar a diretoria do Internacional a construir o grande símbolo do seu poder aqui em Porto Alegre, que é o gigante da Beira-Rio. Uma obra que teve a participação e a colaboração de todos. Isso mostra bem o que é a identidade desse time, desse clube, que está completando agora seu centenário, né? 10 anos e 4 milhões de cruzeiros novos depois, o gigante da Beira-Rio estava pronto para receber os torcedores. Com 110 mil lugares, atestava a maioridade do futebol gaúcho. Internacional e Benfica fizeram o jogo inaugural no domingo de Páscoa de 69. Aos 22 minutos, Gilson Porto levantou na área e Cláudio Miro, pela primeira vez, fez a torcida colorada explodir no novo estádio. O desejo de dar ao Inter projeção nacional e transformá-lo num gigante estava concretizado. A inauguração do Beira-Rio fez com que o Internacional vivesse, a partir daquele momento, do dia 6 de abril de 69, como clube grande.
e com pretensões de conseguir páginas as mais destacadas dentro do cenário esportivo brasileiro. Foi digamos assim, o crescimento do Internacional e sua afirmação como grande clube brasileiro. É um estádio grande, é um estádio que vai ser provavelmente sede da Copa do Mundo e é um estádio que oferece todas as condições para ser remodelado e ampliado ainda. É uma base a partir da qual cresceu o Internacional. Palco de muitas conquistas, o Beira-Rio tem hoje o desafio da modernização. O Internacional sonha com o projeto de remodelação do Beira-Rio, chamado de Gigante para Sempre. A modernização obedece às mais recentes exigências e padrões internacionais do futebol. Estacionamentos, reforma do ginásio de esporte, gigantinho, campos suplementares, hotel, novas arquibancadas e cobertura metálica do Beira-Rio. Tudo para ser o estádio da Copa do Mundo de 2014. O futuro do clube tem também como um dos objetivos chegar a 100 mil associados ainda este ano. Atualmente são cerca de 80 mil. A seleção fez jogos memoráveis no Beira-Rio. Em abril de 69, o time de João Saldanha venceu por 2-1 o Peru, dirigido pelo brasileiro Didi. No amistoso de 78, a seleção gaúcha empatou por 2-2 com o Brasil. Falcão jogou pelos gaúchos porque não foi convocado pelo técnico Coutinho. A torcida foi bastante hostil com o treinador da seleção brasileira. Romário voltou à seleção contra o Uruguai em 93. Um ano antes, no Beira-Rio, o atacante ficou na reserva e se rebelou. Foi afastado por indisciplina. O Brasil venceu a Alemanha por 3-1. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo foram os destaques no amistoso contra a Argentina em 99. 4-2 para o Brasil. Rua Silvério, bairro do Menino Deus, Porto Alegre, 1932. Uma árvore com propriedades medicinais, tronco delgado e folhas pequenas foi trazida da chácara dos eucaliptos, no bairro Azenha. Veio com a rara inspiração e grandeza de um vencedor. Na década de 40 surgiu Avassalador, Destruidor, uma escola de futebol com professores com pós-graduação em futebol arte. Foi o rolo compressor de Tesourinha, Carlitos, Nena. Foi um time maravilhoso, com grandes jogadores, e que se impôs durante 10 anos, na década de 40, no futebol do Rio Grande do Sul, graças a isso, a soma de talentos. A partir de ter de novo um estádio, ou ter pela primeira vez um estádio que era maior, melhor do que o do Grêmio, começou uma era de supremacia do Internacional no futebol gaúcho, que foi culminar com o apogeu da era dos eucaliptos, que foi o rolo compressor. O famoso time que chegou a ser hexacampeão gaúcho. O rolo compressor, ele apareceu em 1940 e era um time que só tinha garoto, né? Só todo mundo. Eu, por exemplo, quando fui para o Internacional, que eu assinei o primeiro contrato, eu tinha 16 anos. Os jogadores de futebol naquela época trabalhavam. O futebol era mais um esporte, era um divertimento. A gente trabalhava e jogava futebol. A gente saía do serviço e vinha praticar o futebol. O único jogador vivo do rolo compressor é o ex-zagueiro Nena, conhecido por levar vantagem nas divididas com os adversários. Foi reserva da seleção brasileira na Copa de 50. Quando eu fui no Internacional, eu era o caçula da equipe, com 17 anos, né? Porque todos tinham um plantel bom, né? E eles me orientavam como era. Então, só de jogar assim, no Internacional,
Ah, era uma grande coisa, né? Nesse território mágico e encantador, anos 50, outro timaço. Futebol com o perfume dos eucaliptos. Foi o Inter do técnico Teté, o Inter de Oreco, Salvador, Bodinho, Larry. Eu acabei tendo um entrosamento, né, com o Internacional muito grande. Até que a minha família toda, minha mulher, meus filhos, meus netos, todos eles acabaram se tornando colorados, né? Isso aí é um momento muito importante da minha vida. Pela internet, os colorados escolheram os 5 maiores craques que vestiram a camisa colorada. Vamos à lista. Cláudio André Tafarel. O gaúcho de Santa Rosa chegou ao Beira-Rio em 85. O goleiro técnico, frio, ágil e corajoso, foi impecável em 3 campeonatos brasileiros. Não ganhou títulos no clube. Realidade diferente na seleção, onde foi campeão do mundo e goleiro recordista de atuações. Bateu, Tafarel! Dos pés de Valdomiro saiu um cruzamento para o gol iluminado. Iluminado era ele mesmo. Veloz, tinha chute forte e cruzava com efeito. Apenas ele e Falcão jogaram as 3 finais do Brasileiro em 75, 76 e 79. Não há registro de outro jogador que chegou a mais de 800 partidas pelo Colorado como ele. Dom Elias Figueroa, chileno de Valparaíso, chegou ao Inter em 71. Em 6 anos no clube foi 6 vezes campeão gaúcho e 2 campeão brasileiro. Dom Elias dizia: "A área é minha casa e aqui só entra quem eu quero." O maior líder de toda uma era de colorados atende por Fernandão. Predestinado, já na estreia marcou o 1000º gol em Grenais. Nenhum outro levantou taças tão pesadas como o capitão. Colocou sobre sua cabeça o Rio Grande, a América, o mundo. O maior craque da história do clube é Paulo Roberto Falcão. Colorado desde a infância, era sempre a referência técnica para os 10 outros companheiros em campo e para os milhares na arquibancada. Foi octacampeão gaúcho, tri brasileiro. Uma ideia atrás da bola. Os irmãos Pope, com um grupo de estudantes e comerciários, fundaram o Esporte Clube Internacional. A prefeitura cedeu um terreno às margens de um riacho próximo à Avenida Érico Veríssimo. O Inter já engatinhava à beira d'água, antevendo a era do estádio Beira-Rio. O local foi o primeiro campo do time. Hoje, Praça Esporte Clube Internacional. Na primeira fase, pouca preocupação com roupa e procedência. Uma universidade de efeitos futebolísticos. Desde o primeiro presidente e fundador João Seferin até os 100 anos de glória do desporto nacional. Chegaram lá, estranharam, encontraram lá no Sul um elitismo abominável. Era uma espécie de hegemonia de uma classe bem elevada. Não tinha acesso a nenhum povo. Quer dizer, era praticamente, vamos dizer, uma injunção deles, sabe? Botar só elite no futebol, por causa dos ingleses já haviam introduzido. O Esporte Clube Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909 pelos irmãos Pope. Henrique, José e Luiz chegaram na cidade de Porto Alegre um ano antes, vindos de São Paulo. A capital gaúcha vivia uma fase de grande crescimento. Os irmãos não conseguiram se associar a nenhum clube da cidade, entre eles o Grêmio. A principal causa foi por serem desconhecidos na cidade. A solução foi fundar um novo clube, mais democrático e aberto também a estrangeiros, o Esporte Clube Internacional. As cores do time foram influência do Carnaval de Porto Alegre daquele ano.
Os fundadores se inspiraram no vermelho e branco dos venezianos, campeões do carnaval. O Inter poderia ter se tornado verde, caso os esmeraldinos tivessem vencido o desfile de 1908. O primeiro Grenal foi disputado em 1º de julho de 1909. A rivalidade passou a ser mais acirrada a partir dos anos 40, quando as duas equipes passaram a dominar o futebol gaúcho. A superioridade dos dois é tamanha que só 3 clubes sagraram-se campeões estaduais desde 1940. Renner de Porto Alegre, Juventude de Caxias do Sul e Caxias. Assim, no Rio Grande do Sul, ou você é vermelho ou é azul. O Rio Grande do Sul, que sempre teve na política, né? Tinha os chimangos e os maragatos, os brancos e os vermelhos. Sempre teve lutas, né, ferrenhas dentro do Estado, revoluções, né, que um grupo matava o outro, matavam os outros. Foram lutas assim que duraram, né, mais de 100 anos, né? Acabou levando um pouco disso para o futebol, com esses dois extremos. Os primeiros confrontos não foram muito bons para o Inter. Quando fundado, o rival tricolor já tinha 6 anos. No primeiro Grenal, o Inter sofreu uma goleada, 10-0. A primeira vitória do Inter também foi com muitos gols, 4-2 em 1915. Mas em 1945, no Grenal de número 89, o Colorado assumiu as vantagens da estatística e nunca mais deixou o Grêmio ultrapassá-lo. Na história de todos os 375 Grenais, o Grêmio tem 118 vitórias e 498 gols marcados. O Inter tem 140 vitórias e 536 gols. Uma vantagem de 22 vitórias para o time vermelho do Rio Grande. Na disputa pela quantidade de títulos gaúchos, o Inter também está na frente. São 3 títulos a mais que o Grêmio. 38 contra 35. Isso aqui é de atleta laureado. O Colorado Carlitos é o maior artilheiro da história do Internacional, com 485 gols e dos Grenais com 42. Eu fiz 400 e poucos partidas no Internacional. Esse aí o Tesoura centrou a bola e eu entrei na corrida e o goleiro saiu. E quando eu cheguei dentro do golo, não vi mais a bola. Eu digo, pô, onde é que está a bola? Então eu larguei o corpo para trás, ela me bateu na cabeça. Uma das vitórias mais comemoradas pela torcida do Inter foi justamente em um dia que era para ser a festa para o rival tricolor. Em um amistoso na inauguração do Estádio Olímpico, em 1954, o Colorado goleou os donos da casa por 6-2. O artilheiro Larry fez 4 gols na tarde em que o estádio do Grêmio virou uma casa de festa colorada. Mas a maior goleada do Inter foi em 1948. O rolo compressor atropelou o Grêmio, 7-0. No ano de 1989, os dois times se encontraram na semifinal do Campeonato Brasileiro. Num calor de fevereiro no Beira-Rio, os dois times se enfrentaram também por uma vaga na Libertadores. O Grêmio abriu o placar ainda no primeiro tempo e dominava completamente as ações. Para o lado do Inter, o jogo só piorava. No final do primeiro tempo, Casimiro foi expulso. Com 1 a menos, o gigante vermelho voltou com outra atitude e, incrivelmente, conseguiu virar o jogo com 2 gols de Nilson. A partida ficou conhecida como o Grenal do século. Ronaldinho Gaúcho, então com 19 anos, também escreveu um capítulo nessa história de rivalidade. O jogo era a final do estadual de 99. Além do gol, o jogador se destacou com os dribles e belas jogadas. Fernandão marcou o gol 1000 da história dos Grenais. Foi em 2004 e o Inter venceu por 2-0.
Essa nossa dualidade faz parte do nosso crescimento. Nós crescemos como crescemos e atingimos o status que atingimos porque temos um grande adversário. O Ceará levantou para o Fernandão, livre, vai marcar. Rogério Ceni faz um milagre, voltou para o Fernandão, gol! Gol! Soy louco por ti, América! Soy louco pelo Internacional! Gaúcho e Colorado! Colorado e Gaúcho! Agora o Inter vai ser campeão! 21, etapa complementar! 21, etapa complementar! Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, pé canhoto, a bola levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobis, atirou, gol! Gol! É demais, é demais, é demais, 16 minutos, etapa complementar, o Inter liquida o São Paulo, no gol de Sobis, o menino de Erechim, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, parece gaúcho, e o Inter é gaúcho. 40, bola para Dario para Escurinho, ajeitou para Falcão, de cabeça para Escurinho, para Falcão, entrou, plantou, disparou, de Colorado! Levantou na área, cabeceia para a área, Elias Figueroa, está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro. O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo! Não é 36 minutos! Um tabelamento espetacular! E Arley mete no Gabiru! Criticado, odiado pelo torcedor do Inter! Reverte! Ele é o teu amor, torcedor colorado! Ele é o teu amor! São 10 horas da manhã no Brasil! O dia 17 de dezembro de 2006! Prepare a festa, torcedor! O Inter vai ser campeão do mundo! O famoso rico milionário e festejado Barcelona está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional. Nos 100 anos de história, a década de 70 foi inesquecível. A Academia do Povo, como o Internacional era chamado, dominou não apenas o Rio Grande do Sul, mas todo o território nacional. Essa história você confere depois do intervalo. A maioria dos títulos foram conquistados, nós estávamos juntos. Estamos num ano importantíssimo, que é o centenário. Se o Internacional jogar jogo de palito, a gente tem que ganhar, entendeu? Porque é um ano importante, todos nós sabemos dessa responsabilidade. Tenho um orgulho muito grande. E cada vez que eu entrava em campo e vestia, eu sempre falava, eu vou vestir com amor e com dedicação, né? Essa camisa tem que suar. Foram tempos maravilhosos. E eu, por aquilo que eu sei, ainda o Internacional continua cultuando aquele nível de amizade com os seus profissionais, ao contrário de muitos clubes que tratam de patrão para empregado. O Internacional é tudo uma família. E um clube nessa condição, infelizmente eu vou poder só estar nos 100 anos, né? Eu gostaria de comemorar até quando o clube fizer 200 anos com essa glória conseguida hoje. Um eterno colorado, vou sempre ser esse grande torcedor, porque o Internacional me ajudou bastante na minha formação, as pessoas que estiveram ali trabalhando no Internacional. Então devo muito à torcida. Eu saí da condição de torcedor para ser jogador profissional. Então eu sempre disse, né, porque jogava, que eu era um amador profissional, né? Porque eu jogava no time que eu torcia desde pequeno. Ser colorado é uma religião. O despertar do gigante ampliou a identidade coletiva de propósitos.
Maior busca de afinidades, o desejo de vitória se aglutinou numa maior dimensão. Como Clube do Povo, o torcedor se fez representar por uma imagem popular. A torcida da Coreia, sempre na geral, lugar simples e barato. Esses torcedores foram testemunhas dos anos dourados do clube, os anos 70. Com estádio próprio e heptacampeão gaúcho, o Internacional entrou de vez para a história do futebol brasileiro com o primeiro título nacional em 1975, bicampeão brasileiro em 76 e campeão brasileiro invicto em 79. O Colorado terminou os anos 70 como o maior ganhador da década. 3 títulos nacionais. O Inter montou um grande elenco para ganhar o primeiro título nacional. O time ex-campeão gaúcho recebeu reforços como o goleiro Manga e o ponta esquerda Lula. Outros já estavam no Beira-Rio. O zagueiro Elias Figueroa, que chegou em 72 e considerado o melhor zagueiro das Américas. Os craques Paulo César Carpegiani, Paulo Roberto Falcão e o eficiente ponteiro Valdomiro. O time comandado por Rubens Minelli só perdeu 3 partidas durante todo o campeonato e fez jogos memoráveis, como as vitórias sobre o Fluminense de Rivelino e Paulo César Caju no Maracanã. O Beira-Rio lotado foi palco pela primeira vez de um título nacional. 82 mil colorados assistiram ao gol mais famoso da história do estádio. Aos 12 minutos do segundo tempo, iluminado por um feixe de sol, Dom Elias Figueroa cabeceou para fazer o gol iluminado. Era o gol da primeira conquista nacional do time colorado. É 1-0 contra o Cruzeiro de Minas. Evidente que aquela vitória, a primeira vitória do Internacional, marcou muito porque permitiu que o eixo Rio-São Paulo ficasse fora de uma final de Campeonato Brasileiro, coisa que até então não havia acontecido. Então o futebol superior foi conseguido através de mineiros e gaúchos. E isso marcou muito. No ano seguinte, a base do time foi mantida e o Internacional não deu chance para os adversários. O clube comemorou o 80º campeonato gaúcho, igualando o recorde do rival Grêmio, e festejou o bicampeonato brasileiro. Na semifinal, desbancou o Atlético Mineiro com uma grande atuação de Falcão. É o gol mais importante, mais falado, mais lembrado e que foi, inclusive, durante muito tempo, abertura de programa de televisão, é o gol contra o Atlético nessa jogada de cabeça com o escurinho. O Inter chegou à final para enfrentar o Corinthians, em um jogo muito polêmico. O Colorado venceu por 2-0 com gols de Dadá Maravilha e Valdomiro. Eu falei que eu ia fazer o gol. Ia ser 1-0 o gol meu. E os caras ficaram rindo. E eu gosto do Corinthians. Então, quando o Valdomiro bateu a bola, a falta, ela bateu na barreira e subiu, eu subi, parei, não é a torcida do Corinthians, cabeceia para fora, eu ia cabecear para fora porque eu sou corintiano. Mas aí quando eu olhei para o outro lado, estavam meus filhos pedindo leitinho. Pai, nós precisamos de leitinho. Aí eu fui obrigado a fazer o gol, eu peguei, fiz o gol. Desculpe, torcida corintiana, mas os meus filhos estão acima de tudo. Dessa vez o gol que entrou para a história foi o de Valdomiro. Não só pela importância, como também pela polêmica. Valdomiro. O juiz disse que não foi. Bandeirinha disse que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu para o meio. Vamos ver. Olha o replay mostrando aí. Reparem agora, lá dentro. Eu acho que o Inter de 76, para mim, foi o maior time que o Internacional teve. Que foi Manga, Cláudio, Marinho Pérez, Figueroa e Vacaria. Caçapava, Falcão e Batista. Claro que o Carpegiani, né, então, né, deveria ocupar um lugar ali, porque vou tirar quem? Né, então, Valdomiro, Dario e
e Lula. Foi o time da década de 70, foi escolhido por toda a imprensa do Brasil inteiro, né? Que era o time da moda, era o melhor time do Campeonato Brasileiro, era o melhor time do mundo. O que aconteceu é que em 76, em razão exatamente da conquista anterior, o time já era mais maduro, né? E sofreu menos percalços. Foi um campeonato mais fácil de se ganhar, embora na final houvesse também um equilíbrio e os detalhes é que determinaram a nossa vitória. Nós tínhamos uma preparação física excepcional do Gilberto Tim, que era o meu preparador físico no tempo que eu estive no Internacional. A equipe era uma equipe muito bem treinada fisicamente, uma equipe muito obediente taticamente e com uma qualidade individual, técnica maravilhosa, né? O melhor time que eu vi jogar do Internacional. Fomos campeões brasileiros, tínhamos 81% de aproveitamento em 76, 81% no Campeonato Brasileiro. É difícil que se consiga. Em 1979, o Internacional já havia mudado bastante a base do time. O craque Falcão e o atacante Valdomiro continuaram e ainda eram fundamentais na equipe. Depois de ter um campeonato gaúcho vergonhoso, a torcida estava revoltada. Quando começou o campeonato, os torcedores não sabiam que aquele brasileiro seria o único até hoje campeão de forma invicta, ou melhor, tricampeão brasileiro. As atuações nos jogos semifinais e finais foram contundentes. O time ganhou do Palmeiras no Morumbi por 3-2 e do Vasco no Maracanã por 2-0. Às 5h30, 6 horas da tarde, chegou no hotel, um cidadão lá me procurou. Assim, presidente, eu sou mentalizador, que queria falar com o plantel. Com a imprensa toda, né? Botar um mentalizador aqui, você. A imprensa é mais a nossa imprensa de vocês aqui, né? Ia ser ridicularizado, né? Então, para me ver livre dele, eu digo, te concentra naquele rapaz ali, é o Chico Espino. Te concentra que ele vai jogar, o Valdomiro não vai jogar o Chico Espino, que é reserva. Então, põe os teus fluidos em cima dele. Não é que o Chico Espino fez 2 gols, você recorda contra o Vasco? No término do jogo, ninguém aguentava o mentalizador. O homem andava que era voava. O homem voava. Aí eu disse, Chico, tem que andar com o mentalizador. Contrata ele para ti, leva ele contigo sempre. Foi fantástico aquele caso. No segundo jogo da final, os torcedores foram ao delírio com o título. 2-1, gol de Jair e Falcão. Os times de 70, dos anos 70, Internacional o único time invicto do Campeonato Brasileiro em 1979. Então são conquistas que orgulham a torcida colorada. Poucas vezes se formou um time tão bom assim, tão bom tecnicamente, tão bom fisicamente, um time que marcava, um time que criava jogadas, um time fora de série. É um mestre, um grande condutor de times, teve grandes jogadores, é verdade, mas a mestria do Enio Andrade é que é decisiva. Ele foi um técnico que soube controlar a situação e essa invencibilidade é um fato inusitado. Nestes 100 anos de história, o Internacional perdeu 3 títulos importantes até hoje marcados no coração dos torcedores colorados. Vice-campeão da Libertadores em 80. Vice-campeão brasileiro de 87. E também vice-brasileiro de 88. Em 92, o Internacional ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil. O título veio com um gol de pênalti. O zagueiro Célio Silva fez outra festa da torcida no Beira-Rio. Os irmãos Pop, fundadores do Internacional, até podiam acreditar que o Clube Bloco, os títulos da Copa Sul-Americana, Libertadores e Mundial de Clubes. O teu presente diz tudo,
trazendo a torcida, alegres emoções. A década de 70 foi especial para o Internacional. O octacampeonato gaúcho e tricampeonato brasileiro merecem um lugar de destaque na sala de troféus. Os jovens torcedores que não tiveram o privilégio de assistir a essas conquistas se orgulharam nesses últimos anos. Inter vem para dentro da área. Bola cruzada, olha o desvio. Na trave, ele sobra. Pegou o goleiro. Gol! Em 2008, aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, Nilmar, ídolo mais recente desses 100 anos de história, marcou o gol contra o Estudiantes de La Plata, que credenciou o clube a ser o único time brasileiro a vencer todos os títulos internacionais. Nilmar! Pita o árbitro, fim do jogo! O Internacional é mais internacional do que nunca! O Inter é campeão da Copa Sul-Americana! Chorado, sofrido na prorrogação! O Inter é o primeiro brasileiro a levantar o título da Sul-Americana! Um ano antes, o Internacional conquistou a tríplice coroa. A Recopa Sul-Americana veio com a goleada por 4-0 sobre o Pachuca, do México. Alexandre Pato, o Internacional é campeão da Recopa Sul-Americana. A tríplice coroa é do Internacional. 2006, o ano que não terminou para os colorados. O primeiro semestre começou na Venezuela no empate por 1-1 com o Maracaibo. No jogo de volta, o Internacional, líder do grupo, goleou por 4-0 e se classificou para as oitavas de final. É do Internacional! Adriano! O adversário foi o Nacional do Uruguai. Os jogadores tiveram de suportar a pressão da torcida e o gol de Vanzini. O primeiro tempo estava quase terminando quando Jorge Wagner acertou o ângulo do goleiro Brava. Com o moral restabelecido e uma boa conversa do técnico Abel no intervalo, os jogadores voltaram e viraram a partida com outro belo gol, dessa vez de Renteria. O Inter vira o jogo! Renteria! Tinha tentado 2 vezes antes! O Inter vira! A derrota por 2-1 no Equador para a LDU aumentou ainda mais a responsabilidade para o jogo de volta, no gigante da Beira-Rio. O Internacional precisava vencer por 1-0. E Rafael Sobis tirou a angústia dos torcedores. Vai no mano a mano, contra o zagueirão da equipe da LDU, bateu, feito! Gol! Gol! Internacional chega lá com Rafael Sobis, camisa 11. A arquibancada do estádio balançou ainda mais com Renteria, que ainda homenageou o mascote do time. O Internacional estava classificado para a semifinal da Libertadores. Saci, saci, pererê, saci, saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Saci, saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Os colorados assistiram pela televisão o empate contra o Libertad do Paraguai. Os 50 mil torcedores que foram ao Beira-Rio
explodiram de alegria com os gols de Alex e Fernandão e comemoraram a classificação para a final da Libertadores. O São Paulo lotou o Morumbi com 70 mil torcedores, que ficaram apreensivos com o destempero de Josué em Rafael Sobis. Fabinho também não controlou os ânimos e foi expulso. A partida ficou ainda mais dramática. Os gols vieram no segundo tempo. O zagueiro Fabão ficou de frente com Rafael Sobis e não conseguiu evitar o chute. Oito minutos depois, o São Paulo recebeu outro duro golpe no Morumbi. Rafael Sobis, mais uma vez. Outra vez, Rafael Sobis. Cruzamento preciso do Alex. Fernandão ajeita de cabeça. O toque de cabeça me pareceu contra do Júnior na trave. No rebote, Sobis com o gol aberto. E Ed Carlos diminuiu a vantagem. O árbitro vai pedir a bola e vai acabar o jogo. Final de jogo no Morumbi. Grande vitória do Internacional em pleno Morumbi. O Gigante da Beira-Rio foi o palco de uma das partidas mais importantes da história do Internacional. 57 mil torcedores incendiaram o jogo. Saída no primeiro tempo do São Paulo, aqui em Porto Alegre. Pela segunda vez, uma final 100% brasileira. Ano passado, o São Paulo foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Tem o São Paulo com perigo. Jogada na entrada da área, rolada para o Danilo. Klemer! De mão trocada, Klemer faz a defesa. Já o cruzamento fechado para o Fabiano Heller. Rogério soltou, segue o lance. Gol! Acreditou no lance. Rogério Ceni soltou a bola na pequena área. O Fabiano Heller tocou e Fernandão completou. Teremos mais 6 minutos no primeiro tempo. Sai o cruzamento, toque de cabeça para o meio. Índio no travessão. Sai o cruzamento, toque do Lugano para dentro. Tá valendo o lance. Gol! São Paulo, Fabão empata o jogo para o São Paulo. Sai o cruzamento, Fernandão de cabeça, Fernandão insiste, ele toca para o meio, gol! É do Internacional! Tinga estava adiantado. Na sequência do lance, ele toca e Tinga de cabeça. Faz o segundo do Inter. Júnior. Também não percebo, Luiz, também não percebo. Aloysio ajeitou, matou bonito dentro da grande área, rolou para o Júnior o chute, Klemer, olha o gol! Gol! É do São Paulo! Lenilson empata de novo! Internacional e São Paulo, Júnior faz o cruzamento, fechado, Klemer acompanha, o toque para o meio, Klemer! Alex de cabeça, Klemer salvou! Acaba o jogo! Internacional, campeão da Libertadores 2006! Inter, campeão da Libertadores! Tem hora que você se questiona. Será que eu não vou ter aquela frase que o Romário fala? Porra, eu vou ajudar esse é o cara. Será que eu nunca vou ser o cara? Deus botou isso no meu caminho.
Eu não sigo para a história, porque a minha história ela é muito pequena do que é o Internacional. Agora, eles jogadores estão eternizados. A gente está participando, a gente lutou, a gente brigou. Só quem participou desse grupo aqui sabe como foi duro. Eu acho que estamos todos de parabéns, porque mesmo hoje, uma dificuldade incrível contra uma das melhores equipes da América, sem dúvida, uma das melhores equipes do mundo, atual campeã do mundo. A gente mostrou, acima de tudo, uma vontade muito grande. Fernandão erguendo o troféu. O Inter finalmente ergue a taça. O Inter ergue a taça da Libertadores da América pela primeira vez. A Ponte Aérea Porto Alegre, Japão, teve escala no Campeonato Brasileiro. Os jogadores com foco no Mundial de Clubes fizeram uma boa campanha com o vice-campeonato. A derrota para o Goiás por 4-1 na última partida não influenciou os torcedores que já pesquisavam tudo sobre a equipe do Al-Ahly do Egito, o primeiro adversário em Tóquio. Aos 23 minutos do primeiro tempo, foi a vez do mundo perguntar quem era o atacante de 17 anos que marcava com tranquilidade o primeiro gol do Inter. Fernandão estava no lugar errado, na hora certa. Em vez de estar dentro da área, o atacante deu passe no meio-campo para Alexandre Pato, que no primeiro momento não conseguiu dominar. A bola voltou para ele e o resto é história. Entrei no jogo com muito assim, o foco no jogo e tive a oportunidade de fazer o gol e ajudei minha equipe a com a vitória. A euforia diminuiu com o empate do Al-Ahly. Mas Luiz Adriano, que entrou no lugar de Pato, deixou novamente o Inter em vantagem. Fim de jogo! O Internacional do Fernandão está na final. No jogo mais importante da história do Internacional, o Beira-Rio e a torcida estavam a milhares de quilômetros de distância, mas a rivalidade bem perto, do outro lado do campo. Ronaldinho Gaúcho, que recebia todas as vibrações dos gremistas. Fernandão, o guerreiro colorado, se machucou. E no lugar dele entrou o Adriano Gabiru. Antes do camisa 16 marcar seu nome no livro do clube, Klemer salvava o time. Adriano faz 1-0. 36 no segundo tempo. 1 pro Inter, 0 pro Barcelona. Olha, o dia mais importante da história de um clube tradicional no Brasil. O Inter é campeão do mundo, derrotando o poderosíssimo Barcelona do Ronaldinho. 国技の温度が濃いインターナショナルいつも高く来ていると場所まで連れていく事実で盛り上がる生きて光る年が過ぎながら下が来る光を浴びながら勝利のそ見て歩き国技のコロラドブラシの残りNunca na história uma equipe ganhou a Libertadores e chegou em segundo no Brasileiro. O mínimo que chegou foi 10º, nós chegamos em segundo. E agora coroamos com isso, tudo mérito da garotada que acreditou. Foi uma emoção sem igual na minha vida de Colorado, porque eu estava na tribuna de honra com o presidente da FIFA, com a princesa do Japão, com o presidente do Barcelona ao meu lado, e a vibração realmente foi maravilhosa. Teu presente de estudo, trazendo a torcida, alegres emoções. Colorado de asa e celeiro, teus astros cintilam num céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul.
segurei o choro umas 10 vezes. Mas vocês merecem, porque nós lutamos muito e vocês merecem demais. É nosso! A vitória do Internacional em Yokohama seria mais um triunfo do estilo gaúcho de jogar futebol. O velho estilo guerreiro, tão admirado e tão resistido nesse país irmão, os que estavam no Japão, não era de gaúchos. O estilo diferente não existe ou existe como filosofia e só aceita jogadores como o goianense Fernandão, o cearense Yarley e outros que se enquadram nela. Neste caso, o Campeonato Mundial de Clubes de 2006 foi vencido por um time de falsos gaúchos. No bom sentido, é claro. Foi o Inter que passou na minha vida e o meu coração se deixou levar. Isso daí. Era dia de carnaval, carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou. Cumprimentou Raul. O Inter é campeão da Copa Sul-Americana. Campeão da Libertadores 2006. O Inter é campeão mundial. Desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Leva as apagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde